É. Yuri lá na Bitar, é Yuri Bitar o meu nome artístico. Certo. Ah, outra coisa, você precisa dar uma autorização pra gente usar essa entrevista no trabalho. Autorização agora sim? É. E eu autorizo. Maravilha. Yuri lá na Bitar, Yuri Bitar meu nome artístico, eu toco violão de 7 cordas, um pouco de cavaquinho, um pouco de bandolim. As funções Não, exercitárias. gênero. Gênero, eu toco mais samba e choro, mas também um pouco de música erudita, clássica, barroca. Certo. As funções exercidas na área musical. Eu toco violão de 6 cordas de acompanhamento, em grupo de samba, toco um pouco de solo de violão também, às vezes eu concerto. Sou professor também de violão particular em instituição de ensino. Então E arranjador também, direção musical de show, essas coisas. Entendi. Também. Certo. Sou profissional autônomo, não emprego fixo, se eu sou professor da Escola Portátil de Música e da Casa do Choro, estou lá já há uns 7 anos, 7, 8 anos, dou aula semanalmente, uma vez por semana na Escola Portátil, uma vez por semana na Casa do Choro. Então os dois, você é autônomo e tem fixo. Mas lá eu também sou autônomo porque eu não tenho, você vai ter essa pergunta ali, né? Mas eu não tenho vínculo lá, né? Eu sou microempreendedor individual, então Sim. É emprego fixo teoricamente, mas eu sou autônomo. Sim. Lá. É isso, os locais de trabalho. Perdão. Você tem outra atuação profissional em outra área? Não tenho outro emprego. Os locais de trabalho. Dou aula na minha casa particular, na aula de casa de aluno particular, trabalho na Casa do Choro, como eu já falei, na Escola Portátil de Música lá no Rio. E toco em casas noturnas, né? Teatros, tal, que também não deixam de ser locais de trabalho. Entendi, certo. Meu vínculo é esse, eu sou microempreendedor individual, sou informal, né? Trabalho emitindo nota. Ou então sem vínculo nenhum, como em bares, assim, essas coisas, aula particular, por exemplo, a gente... E nesse caso é informal. sempre boca a boca o contrato? O contrato sempre é. Entendi. Certo. Mesmo na Escola Portátil da Casa do Choro também é assim, não tem nenhum contrato, eu emito nota quando eu presto serviço, prestador de serviço. Entendi. E então, nessas funções, qual vem a renda mais regular? Mais regular seria como professor dessas instituições. Entendi. E o trabalho como arranjador, instrumentista, vem para complementar junto com esses... Entendi. E como é que você calcula, assim, a remuneração desses dois, nessas atuações? Olha, eu não calculo, a gente tem um valor de aula que varia muito, de aula particular. Lá na Casa do Choro o valor é dado por eles, né? Na Casa do Choro, na Escola Portátil, eles é que tem a divisão lá para pagar a hora-aula. Esse trabalho como músico, né, de violonista. Fala um pouquinho mais alto. Trabalho como músico de violonista, essas coisas, a gente também depende do evento. E não tem muita... Não segue a tabela de ordem, isso nunca é seguido, né? Então... Entendi. Então... Varia muito. Entendi. Mas assim, na hora que vocês vão tocar, vocês levam em conta, por exemplo, o ensaio que vocês tiveram que fazer? Se for um trabalho que já tem dinheiro previamente, a gente calcula também o ensaio, um valor para o ensaio e outro valor para a apresentação. Mas tem trabalho que você vai tocar por bilheteria, por exemplo, a gente ensaia, vai tocar o show, pode ser que não ganhe nada. Entendi. Se não for ninguém no show, a gente não ganha nada. Sim. Às vezes 100% da remuneração vem da bilheteria. Então tem assim certeza também em vários trabalhos. Certo. Bom, então como é que... É isso que você falou, né? Você não tem... Na maioria das vezes não é respeitado, então, as leis que regulamentam a profissão. Não, na maioria das vezes não entra nem em discussão, não entram nem na negociação. Ninguém nem fala de sindicato, nem de ordem dos músicos, nem de nada. É tudo na base das regras que vão se estabelecendo mesmo pelo cotidiano, assim, pelo que a maioria vai fazendo, você vai estabelecendo algumas regras e padrões que não são formais, né? Entendi. Mas que você já sabe assim, qual é o mínimo que você vai tocar num bar, que vai pagar um mínimo. Você não vai tocar por R$50, você sabe que não vai ser 500, mas também você não vai tocar por 50. Então você vai... O tempo de serviço, você sabe que você não vai também tocar 5 sets, mas também não vai tocar um set só. Então você tem
uns padrões assim, de tempo de serviço, de cachê que vão se estabelecendo no mercado. Certo. Você é filiado à AMB ou sindicato? Não, ao sindicato nunca fui, ao MB já fui, mas já não pago há algum tempo. Certo. Então o trabalho ele é ininterrupto ou sazonal? Ou seja, ele ocorre sempre ou tem vezes que não tem como continuar? Os dois trabalhos? Como professor e com... Os dois, tudo. O professor, com o trabalho como professor, ele para no calendário, na casa do choro, na escola portátil, para de acordo com o calendário estudantil normal, né? Não tem aula em julho, não tem aula em dezembro, em novembro, nem em janeiro. Começa no final de fevereiro ou início de março. E a gente também não recebe, nem na casa do choro, nem lá também não recebe esses meses que a gente não trabalha. Lá a gente é prestador de serviço, só recebe quando presta o serviço. Quando não presta, não tem pagamento. E o trabalho como músico, de tocar em bar, em teatro, essas coisas, vai variando de acordo com a demanda do mercado mesmo. Entendi. Então você só toca quando aparece alguma coisa? Ou quando você consegue? Quando a gente consegue. Quando convidam, a gente também vai se vendendo, né, para alguns lugares. Né? Entendi. Manda projeto e vai fazendo o que dá para fazer. As estratégias para equilibrar o orçamento é malabarismo. Qual a origem social assim, dos seus pais? Trabalhavam com música ou você começou sozinho assim? Ou... Não, eu sou filho de professores. Minha mãe era professora de inglês, meu pai professor de educação física. Entendi. Mas a música, eu que fui o primeiro mesmo a trabalhar com isso. Entendi. Então essa sua qualificação profissional veio assim de tocar mesmo, assim, começando com amigos e tal, ou foi alguma escola, ou você... Não, eu comecei a estudar eu brincava de tocar violão, mas não trabalhava. E depois eu comecei a estudar para prestar vestibular de música. Aí depois que eu prestei vestibular de música, aí comecei a trabalhar mais com música. Né? Entendi. Mas antes do vestibular, quase não tocava em bar e nem dava aula também não. Então veio mais com a entrada na faculdade. Foi paralelo com meus estudos, né? Certo. Com o trabalho e os meus estudos. Então, maravilha. Depois eu fiz graduação, depois fiz mestrado também. Bom, você usa a internet como um meio de divulgação para o seu trabalho? Usa. E isso mudou assim o jeito que você... Não sei se você trabalhou... Você já começou trabalhando e divulgando o seu trabalho? Não, quando eu comecei a gente nem tinha Facebook, né? Tinha Orkut, mas que não era muito usado para essas coisas. Tá? Quando eu comecei não tinha nem Orkut, na verdade. Então, quando eu comecei não tinha internet para esse tipo de coisa, assim, a gente tocava nos bares que tinham música, as pessoas já sabiam onde tinha música e tal. Você sente alguma diferença, assim, nesse tipo assim, porque você divulgando seu trabalho te ajudou, pela internet te ajudou em alguma coisa? Ajuda porque você alcança mais pessoas, mas também, por outro lado, você tem mais volume de gente também divulgando mais trabalho. Então, você fica mais um no meio de um mar de artistas também fazendo a mesma divulgação, né? Então é mais difícil também você se destacar, aí você tem que ter mesmo esse conhecimento da internet para usar as ferramentas certas e às vezes tem que pagar também para você ter mais alcance. Então você tem um trabalho a mais então na divulgação? Normalmente não tem, é difícil você ter um profissional que vai fazer isso e a gente vai cuidar só da parte musical, normalmente é o artista que faz tudo mesmo. Bom, então é isso. Valeu. Obrigado.